Bem-vindos, meus amigos, mais uma vez ao nosso canal Pós-Verdade e Fake News, o mundo dos mentirosos. Nos últimos episódios, nós descrevemos a ação do Serviço Secreto Britânico na criação do que seria a mentira perfeita, que na verdade nada mais era do que um plano para enganar a inteligência alemã sobre o local de ataque de desembarque de tropas inglesas, que seria feito na Sicília e que, segundo se pretendia, fazer crer aos alemães que ocorreria efetivamente na Grécia. Nós descrevemos os detalhes da metodologia, do modo como os ingleses criaram esta mentira, e para quem quiser mais ou quiser ver uma dinâmica sobre esse acontecimento, existe um filme chamado O Soldado que Nunca Existiu na rede de streaming Netflix. É aconselhável que quem quiser possa vê-lo. É um grande filme e mostra exatamente esses dados, talvez não com tanto detalhamento como nós fizemos. Mas agora nós pretendemos mostrar um exemplo de pós-verdade para que nós possamos compará-la com a desinformação e vocês possam ter uma ideia do que é uma coisa e outra, fazendo essa distinção. Para que nós pudéssemos fazer a distinção entre desinformação ou mentira e pós-verdade, nós precisamos localizar uma negação de verdade, uma negação de fato, ao estilo de Hannah Arendt, a negação de um fato que é visto, que era passível de ser verificado, registrado e mesmo assim que se busca negar. E é muito difícil que isso seja feito por uma questão muito simples. Mesmo que se negue um fato, é preciso que alguém faça um juízo de valor e diga: olha, essa questão é mentira, o fato realmente existiu, de tal forma que não possa ser negado, mostrando a verdade nua, mostrando a verdade inquestionável, a verdade do fato sobre essa tentativa de negação. Isso realmente é uma questão extremamente delicada e muito difícil. O exemplo que nós acabamos coletando é um exemplo que pode ser clássico, digamos assim, da pós-verdade, é o chamado negacionismo do Holocausto. O Holocausto, como todo mundo sabe, foi um massacre de milhões de judeus em campos de extermínio. E mesmo assim, com todas as evidências, depoimentos, testemunhos e registros, houve um movimento que nega, peremptoriamente que isso tenha acontecido. E nós localizamos um julgamento onde o Holocausto foi posto em questão. Esse julgamento ocorreu na Inglaterra e envolveu David Irving, que não era um historiador, mas era um autodidata, escritor, cuja especialidade era Hitler e a Segunda Guerra Mundial, e que defendia a ideia de que o Holocausto não teria ocorrido. Muito pelo contrário, se ocorreu, havia sido fruto de iniciativas individuais e chegava até a afirmar que Hitler defendeu os judeus e tentava, de alguma forma, evitar que isso tivesse acontecido. David Irving processou a professora Deborah Lipstadt. A professora Deborah era universitária, autora do livro Denying the Holocaust, The Growing Assault on Truth and Memory, negação do Holocausto, a agressão crescente à verdade e à memória. O Holocausto, o extermínio de 6 milhões de judeus, teve pontos ou teve questões muito evidentes e que se apresentaram ao mundo de modo muito forte. O campo, por exemplo, tristemente famoso campo de Auschwitz, onde as mortes ocorreram principalmente pelo uso de câmaras de gás, onde os judeus eram levados até lugares fechados, onde supostamente tomariam banho, mas ali a porta era fechada hermeticamente e o gás era injetado de forma que todos morriam
sufocado pelos efeitos do gás, enquanto os guardas viam o que acontecia através de olhos mágicos colocados nas portas, e quando todos os judeus estavam mortos, seus corpos eram retirados e cremados. A magnitude deste crime é incomparável na história da humanidade, e o horror marcou a história da Segunda Guerra Mundial. Mas por que acontecia o questionamento do Holocausto? Aliás, acontece até hoje. Qual a busca, qual o sentido da negação do Holocausto? Muito simples. A negação começou quase em seguida ao término da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, desde 1943, no auge da guerra, os alemães se preparavam para negar a execução em massa dos judeus, os extermínios dos judeus. O próprio chefe das SS, Himmler, avisou inclusive os generais que o assassinato em massa nunca deveria ser registrado. Em 1959 surgiram as primeiras publicações negando o Holocausto. Foram escritas por um pastor americano, Gerald Smith, no livro Across the Flag, A Cruz e a Bandeira. Publicações se seguiram nos anos 64, 66, 67, 69 e depois mantiveram um ritmo nas décadas de 70, 80, 90 e no século XXI do mesmo jeito. Mas por quê? Muito simples. A revisão histórica em benefício do nazismo reforça o posicionamento de uma nova extrema-direita, com valores morais semelhantes. Uma extrema-direita racista e xenófoba, inclusive antissemita. Depois da recriação do movimento político que busca reconquistar uma liderança e impor valores. Mas o Holocausto é um grande empecilho para essa nova classe política, para esse ressurgimento de um idealismo tão radical. Por quê? Porque o horror permanece e a crueldade inescrutável, injustificável, o drama imponderável sofrido não encontra parâmetros na história. Então, se há uma ideia de um movimento político que quer ressurgir com esses valores extremos para novamente postular a sua participação política, ele tem que negar essa ideia e se purificar, evitar que sejam contaminados por acontecimentos da magnitude do tipo como o Holocausto. Tanto assim que os seus defensores geralmente são ligados a movimentos extremistas com estas características. Deborah Lipstadt, professora universitária, respeitabilíssima, foi nomeada pelos presidentes Clinton e Joe Biden na atual administração, estamos em 2023, como representante dos Estados Unidos para questões referentes ao Holocausto. É uma das pesquisadoras das mais respeitadas e admirada no mundo inteiro. David Irving, seu adversário, por outro lado, não tem formação acadêmica, mas tem livros publicados considerados obras de extremo realismo e cultura. Foram obras reconhecidas no mundo inteiro, como Goebbels, A Destruição de Dresden ou Hitler's Wars, tendo um grande número de admiradores. Irving determinava ou defendia a posição de que Hitler jamais determinou os campos de extermínio e que não existiam câmaras de gás. Que tudo aquilo que aconteceu não aconteceu. Ou seja, a negação do fato, especialmente a questão das câmaras de gás. O que ele dizia era que esses campos de concentração realmente possuíam condições inóspitas, porém não de forma específica para o extermínio. Causavam um grande morticínio, causavam mortes por conta de fome, doenças, maus tratos, mas nunca como campos de extermínio. Vamos ver como isso vai se desenvolver no próximo episódio. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe para que todos possam entender a natureza da pós-verdade. Muito obrigado.